Daqui a pouco a gente leva a folha para vocês, então, pode ser? Enquanto isso, a gente vai abrindo a nossa Bíblia no livro de Esther, no capítulo 2. E Esther, no capítulo 2, ali no finzinho, já no versículo 21. Então, Esther, capítulo 2, nós vamos ler do versículo 21 até o final do capítulo, e depois no capítulo 3, até o versículo 6. Então, é Esther 2, do 21 até Esther 3, versículo 6. Alguém consegue pegar a folha para as crianças lá no fundo, por gentileza? Eu vou. Como é que você está? O Jorge vai fazer essa gentileza. Vai estar lá junto da impressora, tá? Enquanto isso, nós vamos fazendo a leitura, então, do livro de Esther, no capítulo 2, a partir do versículo 21. Naqueles dias, estando Mordecai sentado à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. Veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou à rainha Esther, e Esther disse ao rei em nome de Mordecai. Investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e lhe pôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado de que povo era Mordecai. Por isso, procurou Amã destruir todos os judeus, povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. Até a nossa leitura, se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta. E como nós já fizemos aqui algumas vezes recentemente, eu estou trazendo aqui, junto à mensagem do Senhor, mais ou menos um assunto, um tema que a gente precisa dar atenção de forma bastante específica. E vou falar aqui bem explicitamente também que um dos objetivos disso é que, como igreja, a gente esteja mais atentos para as situações em que a gente precise aconselhar pessoas. Ou até situações em que a gente vai precisar de algum conselho, talvez por um erro nosso, ou talvez por erro que alguém cometeu contra a gente. E para você até lembrar, pelo menos de uma das vezes que a gente foi aqui nesse tipo de assunto bastante específico, vocês ainda talvez vão lembrar com mais facilidade aquela vez que eu falei do voar de avião e o voar de helicóptero e do voo do drone. Isso eu vou falar agora de uma forma adaptada para a nossa mensagem, mas é para que a gente veja histórias da palavra de Deus e encontre Cristo nelas, e com isso a gente
não olha assim a história apenas como uma lição de moral, que às vezes é um erro que a gente comete ao olhar e estudar a palavra de Deus. Mas o que nós temos da parte do próprio Deus são palavras que são poderosas, extremamente poderosas. E há palavras ditas por Deus de forma também muito clara e muito direta. Então, Deus disse que Ele sempre é glorificado. É uma palavra dita pelo próprio Deus e repetida tantas vezes em tantos trechos das Escrituras Sagradas. A glória do Senhor e como Ele é glorificado em toda a situação, em toda a história da própria humanidade. Nunca perca isso de vista, porque você pode olhar de forma muito específica para uma situação até da sua própria vida e esquecer que, de alguma forma, aquilo pode glorificar a Deus. E quando a gente esquece isso, provavelmente a gente vai fazer alguma coisa errada. Às vezes a gente até está com a razão, mas a gente acaba errando. Então, no mais abrangente de tudo, lembre-se disso que Deus disse, Ele sempre é glorificado. Mas Deus também disse uma maneira mais específica pela qual Ele é glorificado. Ele escolheu um povo, o povo de Israel, para que os judeus o glorificassem, inclusive nos seus atos de culto, de sacrifício, de ofertas, mas também glorificasse a Deus anunciando às outras nações que Deus é o Deus de toda a glória. Então, no plano soberano do Senhor, de ser glorificado em tudo, Ele escolhe um povo que vai ter, inclusive, essa missão mais destacada, mais especial de glorificar a Ele. De forma que, de alguma maneira, para que as pessoas glorifiquem a Ele e as pessoas reconheçam de fato a glória do Senhor, esse povo tem que ser preservado. Mas isso ainda é muita coisa, porque há um sentido ainda mais específico e mais claro pelo qual Deus é glorificado nesse povo. E não é com a construção do templo, não é com a conquista de Jericó, não é com tantos outros feitos extraordinários, mas é com a vinda de Jesus. E Jesus, o Messias prometido por Deus, que viria desse povo, do povo judeu. E que, vindo humildemente, mostraria toda a glória de Deus. Então, naquilo que Deus determinou para ser glorificado, Ele estabelece um povo, e desse povo Ele vai trazer o Messias, que é Jesus. Nós celebramos isso de forma especial no final de semana passada por causa da Páscoa. Então, a glória de Deus está intimamente ligada com o sacrifício de Jesus a nosso favor. Jesus morreu porque Ele nos ama. Mas por detrás disso tem a própria glória do Senhor. Agora veja, eu estou dizendo aqui que e o trecho que a gente leu é antes da vinda de Jesus. Então, a salvação que Deus preparou veio por meio desse povo. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que talvez até já lembra pelo menos um pouco da história de Esther. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta antes, talvez especialmente para alguns de vocês, porque eu acabei de dizer que Jesus é aquele que glorifica a Deus nos traz de salvação. E até para a gente continuar juntos aqui no mesmo passo. Você já recebeu essa salvação em Jesus Cristo? Graças a Deus. Mas se alguém aqui ainda não recebeu, saiba desde já que o principal para acontecer na sua vida hoje é você ser transformado de uma vida presa ao pecado para uma vida de comunhão com Jesus Cristo, graças àquilo que Ele ofereceu na cruz, que foi a sua própria vida. Ele te substituiu na cruz para que você fosse libertado do pecado. Creia em Jesus. Ele pode te livrar do pecado e lhe dar uma nova vida. Ele veio para isso. E é assim que Deus é glorificado. Mas aí eu volto aqui à pergunta que tem a ver com o nosso texto. Se Deus diz que Ele vai ser glorificado salvando um povo que também de alguma maneira foi escolhido por Ele para glorificá-lo, o que a gente poderia dizer se acontecesse, por um acaso, desse povo ser destruído? E esse povo vir a ser destruído por causa de fofocas. Percebe isso? Deus escolheu um povo para glorificá-lo, e desse povo viria o Salvador.
Então esse povo não pode ser destruído. Mas e se esse povo corre o risco de ser destruído e por uma coisa que, talvez quando falar ser destruído, você pensou numa guerra, pior que as guerras mundiais, né? Guerras nucleares, não. Um povo destruído por causa de fofoca. Já pensou nisso? E é essa passagem que a gente acabou de ler. Veja só, nós temos as palavras poderosas de Deus. Mas aqui no trecho que nós lemos, nós temos palavras que são frutíferas ou espinhosas. E aqui eu estou apelando para a sua memória de outras vezes que a gente teve o culto aqui pela manhã. Lembra aquela imagem que a gente usou várias vezes do sol, dos espinhos, dos frutos, das raízes? Então nós temos palavras que podem ser frutíferas ou palavras que podem ser espinhosas. Vamos ver uma situação de palavras. Eu vou deixar aqui para você escolher aqui que tipo de palavra que é essa. Nos versículos, capítulo 2, no versículo 21 até o versículo 23, nós ficamos sabendo que algumas pessoas armaram um plano para matar o rei. E o Mordecai ficou sabendo disso. E aí, eu vou usar aqui essa palavra, mas ela está entre aspas, tá, gente? Mordecai fez uma fofoca. Essa fofoca do Mordecai eram palavras frutíferas ou espinhosas? Ele ficou sabendo que alguém ia matar o rei. Ele fofocou para Esther, e Esther fofocou para o rei. E falou, Mordecai que me falou. E aí, ali no versículo 23, a gente vê que houve uma investigação. E descobriu que era verdade. A fofoca, às vezes, é com mentiras, mas aqui a fofoca era com verdades. Né? Essa é uma fofoca mesmo? Ou só pode ser uma fofoca entre aspas? Há situações que nós tomamos conhecimentos e que a gente tem o dever de contar para as outras pessoas por uma própria questão de sobrevivência. Talvez você já ouviu alguma situação, né, ficou sabendo de algum perigo e você se viu talvez naquela questão, será que se eu falo ou não falo? Né? Será que eu vou falar que eu sou dedo duro? Será que eu vou falar que eu sou fofoqueiro? Será que eu sou traíra? E não sei o quê. Eu devo falar isso para preservar a vida de alguém? E a gente nem tem notícia aqui qual que era a avaliação do governo do rei Assuero para o Mordecai. Mas diante do perigo de um assassinato, ele não ficou quieto. E a gente pode considerar isso como palavras frutíferas ou espinhosas? Às vezes a gente tem medo nessas horas, às vezes a gente fica quieto. Mas aí a gente tem uma outra situação, e agora eu não uso mais aspas. Entrando no capítulo 3, versículos 1 a 6, a gente fica sabendo que o rei Assuero vai dar um destaque, quase que endeusando o Amã. E o Amã, ele gosta disso, tanto que ele se aproveita de toda e qualquer maneira, a ponto de exigir que os servos do rei, eu não sei se o rei exigia isso, mas o Amã exige para si. Quando eu passar, você tem que se curvar. E aí tem alguém que é, no mínimo, teimoso, e que não se curva. Quem que é? Olha só, o fofoqueiro frutífero lá na outra parte. Né? E eu acho que é bom até aproveitar aqui esse parênteses, porque é um momento em que a gente está lendo a Bíblia, ignorando que mudou de capítulo. Porque às vezes, não, eu li a Bíblia, acabei lá no capítulo 2. Não, emenda o 2 no 3, que você vai ver nitidamente esse contraste. Do quanto que o Mordecai foi boca aberta, e graças a Deus por isso, mas o que vai acontecer agora? Ele não se curva. E as pessoas estavam falando, você não vai se curvar não? Você não prestou atenção? Você não viu quem estava passando? Você não está enxergando direito? E ali, instigando, mas não, você tem que se curvar, por que você não se curva? E com certeza essas pessoas talvez conversassem, você viu que não fez, que absurdo, eu também acho que eu não vou fazer. E eles vão ficando assim, de alguma forma, parece que vai atiçando, vai coçando, não na boca deles, mas no coração deles. A gente tem que fazer alguma coisa. A ponto de a gente chegar ali no versículo 4, a palavra de Deus diz assim, ó, registrar o seguinte, que eles vão dizendo isso dia após dia, e aí eles contam para Amã, do meio para o final do versículo 4, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé. Qual que era o objetivo desses servos ao fofocarem para Amã? Parece até assim que o Amã não tinha se dado conta. Porque talvez fosse tanta gente que ele só via quem se curvava.
E ele se achava talvez tanto nas nuvens, que se alguém ficasse em pé, talvez dependendo até da altura do Mordecai, não tinha prestado tanta atenção. Mas aí alguém conta. E conta por quê? Vamos ver, se fosse no Nordeste, era assim, né? Vamos ver se esse cabra é macho mesmo. Vamos ver se ele está em pé, não está? Vamos ver se as palavras dele também continuam de pé. Então, o propósito é totalmente diferente do que ele no capítulo anterior. E aqui não tem como a gente escapar. É a fofoca dos servos do rei. Veja quais são algumas das atitudes e dos desdobramentos disso. Primeiro, eu já falei aqui. Eles fazem com qual intenção? Vamos ver se agora ele vai se dobrar ou não. Vamos ver o que o Amã vai fazer com ele? E aí a gente vai ver. Eles tomam tanto partido assim do Amã, que parece que a qualquer custo, eles têm que fazer os outros se curvarem também. Eles não questionam a postura arrogante do Amã. Eles se calam, concordando que tem que se dobrar mesmo. E aí é essa a postura deles agora. Mas junto disso, veja que quando Amã fica sabendo, e aí a gente está ali no finzinho do versículo 5, ele encheu-se de furor. O Amã é um homem mau, tá? Mas até então ele não tinha raiva contra Mordecai. Por que ele vai começar a ter esse furor contra Mordecai? Por causa dos boca aberta. Percebe isso? A consequência de uma fofoca. Às vezes a pessoa está fazendo uma coisa errada contra a outra, mas a outra não sabe. Mas a hora que alguém conta, essa pessoa que talvez até já esteja sendo prejudicada, agora ela vai ser prejudicada duas vezes. Ela vai ser prejudicada pela atitude ruim do outro e vai ser prejudicada pelo seu próprio coração, que vai se encher de furor. Que é o que acontece no caso de Amã. Ah, mas você acabou de falar que o Amã é um homem mau. Olha, você conhece gente boa que numa dessas talvez também fique furioso. Furor é um tipo de espinho que pode brotar muito rapidamente, com muita facilidade. Não precisa cultivar. Mas além disso, veja que, por causa do furor dele, ele vai tentar destruir o próprio Mordecai. E aí a palavra de Deus vai registrar assim, no começo do versículo 6, ele teve como pouco, nos seus propósitos, o atentar apenas contra Mordecai. Eu não vou só dar uma lição dele. Não vou só ameaçar. Não vou só prender. Não vou só torturar. Eu vou destruir. Veja, consequência do furor, que é consequência da fofoca. Olha como é que uma fofoca pode trazer tanta desgraça. Não, eu não quero nem saber, eu vou acabar completamente com a vida dele. E isso aí é pouco. Ele achou que era pouco fazer isso. Tanto que a gente vai ver ainda uma outra consequência. Procurou destruir todos os judeus. Um povo correndo risco de extinção, e é o povo que foi separado por Deus para glorificar a Ele e de onde viria o Messias. Correndo risco de ser destruído por causa do quê? De uma fofoca. É claro que, já que Deus determinou que Ele será glorificado em todas as situações, os planos dele não podem ser frustrados. Mas, deixando essa verdade tão preciosa, guardadinha aqui em cima, guarda lá em cima que ela é muito preciosa, vamos olhar aqui mais no nosso nível. Imagina isso, uma fofoca destruindo os planos de salvação. É esse tipo de risco que está acontecendo aqui nesse momento, por causa do quê? Por causa de uma fofoca. E a gente vai abandonar um pouco aqui a história, embora, se você conhece, vale a pena ler ela inteira de novo. Não conhece, pode ler uma primeira vez. Com isso, a gente está prestando atenção ao cuidado que a gente tem que ter com as nossas palavras. E se você lembrar, por exemplo, ali de Mateus 12, 24, você até ouve isso às vezes como ditado, que é o fato de que a boca fala do que o coração está cheio. As nossas palavras, elas nunca são só da boca para fora. Alguém que fala uma fofoca, ela tem alguma coisa abrigada, acolhida lá no coração dela.
E aí o cuidado que eu e você e cada um de nós devemos ter com relação a isso. Deixa eu já fazer aqui de novo uma observação que eu creio que é importante, porque eu entendo que talvez em alguns momentos a gente tenha que expor a palavra de Deus em torno de algo que a gente de fato esteja vivendo aqui como igreja e seja muito crítico. Mas não é o caso agora. O pastor está lá dando uma indireta, porque alguém não é essa a questão. Vou até aproveitar aqui, providenciado por Deus, que eu nem tinha me atentado a esse fato antes. Lembra no momento mais do começo do culto, quando eu disse que a gente deve tratar do adultério, mesmo quando ele não está acontecendo? Como igreja, a gente deve ter esse esforço de prevenção, de não só abordar os problemas quando eles estão acontecendo. Então, esse assunto, como também quando nós falamos de ansiedade, quando nós falamos da nossa comunicação interpessoal, é um assunto para a gente dar atenção sempre, até para evitar problemas. E quando nós tivermos problemas, os irmãos vão lembrar que eu acabei de falar isso agora há pouco, a gente poder buscar aconselhamento na palavra do Senhor para como lidar com isso. Talvez alguém aqui até esteja sendo atualmente uma vítima de fofoca. E vítima de fofoca pode ser de dois jeitos, né? Eu posso ser vítima de fofoca porque alguém está fofocando de mim, ou eu posso ser vítima da fofoca porque eu é que estou fofocando dos outros. Nos dois casos, a gente é vítima. Porque ela destrói não apenas o outro, mas a nós também. Então, veja que a palavra de Deus fala sobre isso e fala bastante sobre isso. Eu destaquei um trecho na palavra de Deus que a gente vê uma situação real, trazendo tantos riscos de destruição. E aí, isso eu acho que até ficou gravado, se você quiser confirmar, mas eu lembro que eu falei isso da outra vez, e foi a mensagem que eu trouxe aqui sobre a questão da comunicação, foi aquela mensagem que a gente viu o Absalão matando o próprio irmão. E como que nem ele nem o Davi se comunicavam bem. Só para os irmãos lembrar. E eu disse naquela vez, eu vou repetir agora e vou repetir as outras vezes também, que esse assunto das nossas falas e comunicações é um assunto que a gente ainda tem que dar muita atenção. Então pode ser que em outros momentos nós voltemos, de alguma forma, a esse assunto. Da outra vez era essa dificuldade de comunicação, inclusive dentro da família. Agora é quanto à fofoca. Numa outra oportunidade vai ser sobre outro aspecto. Mas para você avaliar, de forma assim bastante pessoal, como eu também devo fazer. Quando eu falo de alguém, qual que é o meu objetivo? Meu objetivo ao falar de alguém para uma outra pessoa é informar alguém que está envolvido? Deixa eu te informar. Aquela pessoa está falando isso de você. Só quero te informar. Isso pode parecer algo não tão perigoso no primeiro momento, mas é algo que é sem amor. Então também é ruim. Às vezes, o meu objetivo ao falar de alguém pode ser o de querer fazer justiça. Eu não acho justo que ele esteja fazendo isso com você. Eu precisava te contar. Mas nesse precisava te contar, eu não estou agindo com amor também. Porque talvez eu esteja despertando uma fúria nessa pessoa e também eu estou prejudicando a outra, que talvez até já estivesse errada. Eu não estou dizendo que ela não esteja errada, mas não é esse o ponto agora. Até porque, se esse é apenas o nosso objetivo, então, em vez de falar com a outra pessoa, talvez a gente vai estar orando, né? E essas são situações que talvez a gente ore pouco. Lamentavelmente. Mas pode ser um outro tipo de objetivo. É que se eu falar dele para você, de alguma forma eu vou obter algum tipo de vantagem. Então, eu falo, olha, agora a gente cresceu aqui na nossa amizade, né? Você pode confiar em mim. Qualquer coisa que eu ouvir falar sobre você, conta comigo que eu vou te contar. Eu vou te informar. Vou te manter a parte. De forma que um dia que eu precisar ao seu favor, você faça. Porque eu também sei dos seus podres. Eu coloquei bem rasgado assim, e às vezes não fala tão rasgado, mas não é isso que acontece. Qual que é o meu objetivo ao falar de alguém?
apenas informar ainda sem amor, é fazer justiça sem amor, é obter vantagem sem amor. Porque se eu passar a ter esse critério de avaliação, quando eu for abrir a minha boca para falar de outra pessoa, muitas vezes eu vou ficar quieto. Veja como é interessante, porque muitas vezes a gente não abre a nossa boca para falar bem de outra pessoa. Não é assim? Normalmente, ou é uma coisa que é nitidamente ruim, ou é mascaradamente mais ou menos boa. A gente deixa ali entender como a gente deve ter cuidado com as nossas palavras. E como muitas das nossas palavras são ditas sem a gente dar atenção para o fato de que elas são fofocas. Assim, vamos fazer aqui ainda uma análise tranquila. Embora cada um de nós deve olhar seriamente para o seu próprio coração. Eu imagino que nenhum de nós aqui se considere fofoqueiro. Lá fora deve ter gente que se considere fofoqueiro de produto. Tem até programa de televisão para isso, né? Mas será que o que eles falam é tão diferente do que a gente fala? Então eu não preciso ter uma carteirinha oficial de ser fofoqueiro. Às vezes eu não estou tão consciente disso, mas eu estou fazendo igual aos outros. E por isso a gente avaliar, entre outras coisas, qual é o nosso objetivo ao falar de alguém. Eu estou usando isso de alguns materiais que eu quero também, de alguma forma, compartilhar com vocês outros dias, mas aí até fazer aqui uma outra citação. O que eu falo dos outros? Tem alguns tipos de fala, tá? O que eu falo dos outros? É fofoca de espião? Fofoca de espião assim, eu estou falando com você e fazendo comentários, fazendo perguntas, porque eu estou te espionando, estou juntando algumas informações. E todas essas informações poderão e serão usadas contra você, não no tribunal, mas na fofoca. Ah, calma aí, deixa eu gravar aqui. De repente até tem um caderninho que fica escondido. Né? Eu vou anotando para em algum momento que eu me sentir prejudicado, eu poder usar contra você. O que eu falo dos outros é fofoca de espião. Ou pode ser a fofoca do resmungão. Eu gosto tanto de reclamar, que o dia que eu não tiver do que reclamar, eu vou reclamar de você. Mesmo que você tenha feito uma coisa excelente. Conhece gente assim? Lembra de situações como essa? É uma pessoa pacata, boa, simples, atenciosa, e você está resmungando, e eu também. Tem a fofoca do espião, que muitas vezes é por uma ganância por poder. Tem a fofoca do resmungão, que muitas vezes é por causa de ciúmes. Eu não sei se você passou já por esse tipo de situação, talvez sim, de alguém falar para você resmungando de outra pessoa. E é quando você, talvez até casualmente, foi se deparar com aquela situação, você diz, não, mas não é assim. Pintaram um quadro tão feio daquela pessoa, que eu tinha até medo. Quando eu fui conhecer, a pessoa é tão boa. E aí você percebe o quê? Que quem resmungou estava com ciúmes do outro. E eu e você corremos esse risco também, infelizmente. Tem a fofoca, que é a fofoca do falso. Eu vou espalhar notícias falsas. Deixa eu usar um exemplo rápido aqui. Deixa eu pensar quantas palavras eu vou falar agora. Não vou contar não, só vou falar assim. WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. Já entendeu o que é a fofoca do falso, né? Quanta coisa mentirosa, quanta coisa falsa. Quanta coisa falsa do governo, do artista, da igreja, do irmão, do inimigo, quanta coisa falsa. E isso vai propagando, e isso revela, muitas vezes, não uma sede pelo poder, uma consequência dos ciúmes, mas um desejo por vingança. De alguma forma eu fui prejudicado, eu me senti prejudicado, eu acho que talvez, porventura, eu vá ser prejudicado. Então deixa eu matar antes que me querem. Então a gente espalha falsas notícias. Tem histórias aí, né, de casos de polícia, né? O que eu lembro, pelo menos vagamente, não vou lembrar dos nomes, mas era acho que era o diretor de escola que foi acusado de pedofilia, e a notícia era falsa. Mas até aí, a destruição já tinha acontecido. Agora, tem a fofoca, olha só essa, a fofoca do camaleão.
Isso aí tem um pessoal que é lá do governo também, mas não é só lá, pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar, né? Que a gente sempre está com o time que está ganhando. Então a gente fala mal de quem precisa falar mal, para a gente poder estar sempre com quem está por cima. Então eu falo mal de você, porque os outros que estão tendo vantagem agora, então eu também vou ter. Mas se um dia você der a volta por cima, camaleão, eu vou para o seu lado e falo mal dos outros. Olha, quem pagar melhor eu falo mal. Falo mal do outro. É mais ou menos assim. E eu digo, mas que coisa horrorosa, que vergonhosa. Nunca que um crente poderia passar por isso. Está na Bíblia aqui. E a gente lê uma passagem. Vai lá em Provérbios, por exemplo. Você vai sobrar texto sobre isso. E aí a gente poderia pensar na fofoca do intrometido. A fofoca do intrometido não é só do preguiçoso. É que o preguiçoso, ele tem preguiça de fazer alguma coisa. O ocioso, ele tem o que fazer. Mas ele se ocupa de coisas inúteis ou deprimentes e deploráveis. Então, eu tenho muito o que fazer hoje. Mas eu vou gastar tempo achando alguma coisa para falar mal de você. Eu não falei o nome, mas são os canais de televisão e o Instagram de novo, essa coisa toda. Percebe? Mas é só na tecnologia? Não, a gente pode fazer aqui entre a gente. Eu não tenho o que falar com você, eu até teria, muita coisa boa. Mas como eu não tenho, vamos falar mal de alguém então. Como é que quase que o ditado, vamos falar mal da vida alheia? Então, são coisas que, por causa da consequência do pecado na nossa vida, a gente está sujeito. E eu estou expondo aqui para que a gente analise o nosso próprio coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Para que a gente lembre que Deus deve ser glorificado em todos os atos e palavras da nossa vida, e por isso a gente deveria ter um cuidado diferente com aquilo que a gente fala. E quando coçar na nossa língua, falar alguma coisa a respeito do outro, a gente sondar o nosso coração e pedir ajuda do Espírito, que traz belas palavras de vida ao nosso coração. Além disso, agora olhando pelo lado positivo, se a gente olha ali para Efésios capítulo 4, versículo 29, nós temos uma das orientações do Senhor quanto às nossas falas. Hoje eu não posso falar mal nem do microfone, né, que está falando que tem que tomar cuidado, estou me policiando aqui. Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, falando bem. Aquilo que você vai falar é algo que é bom para edificação? A conversa que você vai ter com outra pessoa, e eu também, tá? Vai trazer edificação? Se sim, boa conversa. Se não, melhor ficar quieto. Além disso, aquela conversa, aquele conteúdo de conversa é algo necessário? Veja, unicamente que for boa para edificação e conforme a necessidade. Tem coisas que são verdadeiras, mas não precisam ser ditas. Talvez não naquele momento, talvez não com aquela pessoa, e aqui não é o pecado da omissão, que a gente também deve abordar. Mas não é necessário. Então, que tipo de cuidado? A gente vai dizer, mas não, aqui não é nenhum problema, não vai prejudicar nada, mas é necessário? Às vezes a gente deveria ficar mais quieto. A gente chega atrasado para tanta coisa, lá em Tiago também vai falar que a gente deveria chegar atrasado para falar, né? A gente deve ser tardio para falar, tardio para se irar, mas pronto para ouvir. A gente quer muita pressa na nossa fala e a gente fala aquilo que não é necessário. Mas além disso, aquilo que a gente diz deve ser bom para edificação, deve ser conforme a necessidade e deve transmitir graça. Como isso pode transformar as nossas conversas? Nós vamos conversar daquilo que é bom para edificação, aquilo que é necessário e aquilo que vai transmitir graça. Até como a gente falou que tem as falsidades na fofoca, né? Mas como que às vezes a gente vai dizer verdades, mas para que transmita graça. É diferente daquele outro discurso. Eu falo assim mesmo, eu sempre falei assim, eu falo na cara mesmo, não vai saber não. Não é assim, isso não transmite graça. Mas é verdade, não transmite graça.
E como a gente dá esse cruciado? Veja, o assunto principal é fofoca, mas tem tantos outros de conversa que não envolvem fofoca que a gente deveria usar o critério de Efésios, capítulo 4, versículo 29. Memoriza esse versículo e usa dia a dia. Pede a Deus que te abençoe dessa maneira. E pede a Deus porque Ele me abençoe assim também, e a cada um dos nossos irmãos na vida cristã também. Além disso, a gente poderia pensar, e aqui é um texto que depois eu também quero colocar para vocês como um exercício e um compromisso. E eu gostaria de ler aqui como um compromisso que, se você prestar atenção e julgar como algo que é importante e necessário para a sua vida, você pode assumir agora como um compromisso seu diante de Deus. Então, um compromisso contra a fofoca. Eu me comprometo a observar o dever bíblico de falar bem dos meus irmãos em Cristo. Falar bem dos meus irmãos em Cristo. E nunca espalhar comentários prejudiciais ou duros e fofocas, nem pessoalmente, nem via redes sociais. Então, esse é um compromisso que você deve assumir diante de Deus em oração. Ao observar na vida de um irmão ou irmã em Cristo algum erro ou pecado, porque às vezes os nossos irmãos vão cometer erros e pecados, eu me comprometo a dar 3 passos iniciais, em vez de falar para as outras pessoas. O primeiro passo é pedir que Deus sonde a minha vida para que eu esteja irrepreensível perante Ele e os outros. O irmão fez uma coisa errada e eu quero apontar o erro dele, mas eu não vi que eu talvez estivesse até mais errado que ele no mesmo assunto. Então, antes de fazer alguma coisa porque o irmão fez alguma coisa errada, eu e você devemos orar para que Deus sonde a nossa vida. Segundo passo, avaliar se a diferença entre nós envolve, de fato, um pecado ou é só uma questão de preferência. Aquela pessoa, ela cometeu um pecado ou ela está fazendo diferente do que eu prefiro? Percebe isso? Ah, não, porque a pessoa penteou o cabelo dele. Que absurdo, vou arrumar o cabelo dessa maneira, isso é uma preferência. Então, às vezes a gente supervaloriza coisas que são só nossa preferência. Aqui o exemplo do cabelo ele é bem simples, tem tantas outras coisas para a gente considerar em oração também. Deus me ajuda a perceber, isso é um erro ou é um jeito diferente de fazer as coisas? Terceiro passo, vamos supor que o que essa pessoa fez de fato seja errada, e você já fez essa sondagem no seu coração também. Então, o compromisso de ir à pessoa em particular e explicar com humildade por que você não aprova tal comportamento. Ir à pessoa. É diferente do, você viu o que aquela pessoa fez, que absurdo? Ou às vezes até assim, tem o super distorcido espiritualizado, né? Vamos orar. Não vou fofocar que é errado, o pastor falou que é pecado. Vamos orar por aquela pessoa que está agindo assim. Fofoca distorcida, super espiritualizada. Percebe? Não, vai na pessoa com temor, mas também com coragem. Meu irmão, minha irmã, eu assim, não tenho condição, não tenho credibilidade, não sou ninguém para te apontar algum erro, mas eu tenho observado isso e eu queria te ajudar. Eu queria te ajudar. A palavra de Deus fala que a gente deve ver a sujeira que está no nosso olho, para depois tirar a sujeira que está no olho do irmão. Veja, não é assim, limpa o seu olho para você poder julgar o outro. É para você ajudar o outro. Só que para ajudar o outro, você tem que estar enxergando bem. Mas aí então tem que ajudar o outro. É ajudar. É lamentar o pecado. Que infelizmente, às vezes, a outra pessoa comete mesmo. Mas aí então ir até essa pessoa. Agora, eu sei que acontece mesmo, que às vezes a gente vai, a gente tenta, e isso não surte o efeito desejado. Isso a gente está lá com Mateus capítulo 18, vem com a recomendação do próprio Jesus Cristo. Então, parte do nosso compromisso também envolve o seguinte: se a pessoa rejeitar a minha admoestação, minha exortação, meu conselho, eu envolverei outras pessoas para ajudar. Mas não farei isso pelas costas dela. Ah, eu falei com ela, não deu ouvidos, eu precisava falar isso com você. Não. Olha, eu estou conversando com você e infelizmente isso não está surtindo o efeito que precisa para o seu próprio bem. Então eu vou conversar com outras pessoas para que a gente junto possa te ajudar. Antes de falar com os outros, direi à pessoa que preciso recorrer à ajuda de outros para o próprio bem dela.
E aí então também o compromisso de, após tratar o problema, não levantarei mais o assunto diante de outras pessoas. Eu tive uma dificuldade com você. Aí a gente conversou. E a gente conversou sem ficar falando para os outros. E aí isso foi resolvido. Graças a Deus. Eu vou contar para quem agora? Eu acho que nem para Jesus. Porque eu posso orar por outras coisas. Está resolvido. Então, não levantarei mais o assunto diante de outras pessoas, não farei comentários não edificantes a respeito do fato ocorrido daquela pessoa. Morreu, enterrou, está resolvido. Dá glória a Deus. Mesmo que você vá lembrar, olha, lembro anos atrás, tem um desencontro, tal, mas eu não preciso falar isso com ninguém. Eu posso, se eu me recordar disso, eu vou, Deus, louvado seja o Senhor, porque apesar da nossa atrapalhada, o Senhor nos restaurou no nosso relacionamento. E glorifica a Deus, aprende uma música nova, vai ler um livro, vai contar de Jesus para as outras pessoas, coisas tão boas. Se eu violar esse compromisso, que isso talvez aconteça ainda hoje. Eu já estou falando isso para a gente ficar atento, né? Então essa história, eu peço paciência, aí vem alguma situação que me tira a paciência. Eu quero me comprometer contra a fofoca, e aí acontece uma situação que eu não estava preparado. Se eu violar esse compromisso, pedirei perdão a Deus e às pessoas com as quais eu fofoquei. Meus irmãos, a gente deve ter compromissos como esses. Até consciente de quanta destruição pode vir caso a gente não dê esse tipo de atenção. E para tomar cuidado para não falar demais, queria pedir a você que agora falasse com Deus sobre essas coisas. E faça isso em silêncio. E depois eu vou orar em voz alta. Pai de amor, nós clamamos por graça e salvação àqueles que ainda estejam perdidos nas trevas do pecado. Mas nós também pedimos por transformação e edificação a nós, que já recebemos a salvação em Jesus Cristo, e devemos ter um cuidado tão especial com o nosso coração e com as palavras que saem do nosso coração. Mesmo os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, a maneira como nós olhamos para o nosso próximo. Ó Deus, nos ajuda a falar palavras verdadeiras, edificantes, necessárias e que transmitam graça. E para isso, ó Deus, nos aproxima mais e mais da tua santa palavra. Ó Deus, ajuda a qualquer um de nós que possa estar sofrendo nesse momento por causa da fofoca de outras pessoas. Que se alguém aqui nessa situação, Pai, essas pessoas encontrem consolo, paz, refrigério no Senhor. Que o Senhor as ajude por meio do teu Santo Espírito a lidarem com isso. Mas também, ó Deus, se com a tua santa palavra o Senhor tem mostrado para alguém aqui esse perigo da fofoca, talvez até alguém que esteja fazendo isso mais conscientemente, ou como tantos de nós, que tem um descuido com as palavras, também molda a nossa vida, Deus. Que as nossas palavras sejam da excelência do teu amor. Que as nossas palavras sejam essas belas palavras de vida. Que aquilo que nós falarmos para as outras pessoas sejam palavras que agradem a ti. E que esse possa ser um dos critérios principais ao falarmos de alguém para uma outra pessoa, se nós estamos agradando ao Senhor ou não. Nos ajuda, Deus, não só hoje, não só agora, mas dia a dia com esse tipo de atenção, de vigilância, de sensibilidade, para que as nossas palavras glorifiquem mais e mais ao Senhor, Deus. Queremos pedir ainda ajuda para mais uma coisa. Inclusive que o Senhor abençoe a nossa igreja para a gente ainda aprofundar esse assunto dia a dia, até na nossa comunhão uns com os outros, em outros momentos de culto, na nossa busca pela tua santa palavra.
Uma das dificuldades que nós também temos, ó Deus, é que às vezes alguém vem falar para a gente uma fofoca do outro. E às vezes a gente tem dificuldade de reagir rapidamente de uma forma santa. Às vezes a gente acaba ouvindo e isso impacta o nosso coração. Às vezes a gente fica irritado e pode trazer uma nova agressão. Ó Deus, prepara os nossos ouvidos, prepara a nossa boca, o nosso olhar, também o nosso coração, para que quando alguém trouxer uma fofoca para a gente saiba agir também de uma forma que agrada ao Senhor. Até de recomendar para essa pessoa que primeiro consulte em oração se isso é algo que agrada ao Senhor ou não. Porque essa pessoa primeiro procure aquela pessoa para resolver as suas questões, para que tanto elas quanto nós glorifiquemos ao Senhor com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que vai no nosso coração. E nós pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar.